Alemanha sem Merkel, como será? Sou Ana Prestes, estou aqui na coluna Miramundo da TV Grabois, queria bater um papo sobre isso hoje com vocês. Quem é essa mulher, Angela Merkel, já considerada uma das mais poderosas, se não a mais poderosa do mundo nos últimos anos? Angela, de nascimento, apesar de ter nascido do lado ocidental da Alemanha, muito nova, foi com a família para o lado oriental, para Leipzig. Nasceu em Hamburgo, mas foi para Leipzig do lado oriental. O pai dela era um luterano, foi deslocado para essa região e ali ela cresceu, ela se formou. Fez parte, inclusive, de grupos de jovens do Partido Comunista, grupos de jovens marxistas, segundo a sua biografia, de forma involuntária, porque ali todos participavam de alguma forma desses agrupamentos de juventude. Física, de formação e com pós-graduação em físico-química, ela acabou entrando tardiamente na política, já aos 35 anos e com a Alemanha já unificada. Então já havia caído o Muro de Berlim nos anos 90. Ela vai crescendo dentro do partido da União Democrata Cristã e vai se tornando uma líder que vai suceder um outro líder que também ficou muito tempo, assim, Merkel está ficando aí, né, terminando agora seu quarto mandato, 16 anos no poder. Helmut Kohl também foi um líder da CDU que ficou por 16 anos no poder até a unificação. Quando Merkel começa a ascender no partido como líder da oposição, depois líder da CDU, foi justamente nesse pós-era Kohl, e todos os problemas em que ele foi envolvido ali por corrupção, malversação dos fundos partidários, ela vem na superação dessa crise interna da CDU e vai crescendo dentro do parlamento até ser eleita em 2005 chanceler. Chanceler, no caso da Alemanha, não é ministra das Relações Exteriores, como é aqui para nós, mas o líder do partido que consegue formar a maioria no Bundestag, que é o Congresso ou o Parlamento alemão, que inclusive foi crescendo em quantidade de parlamentares nos últimos anos. Quando Merkel foi eleita em 2005, eram ao redor de 670, e isso foi crescendo até hoje, que já são mais de 700 assentos no Bundestag. Quem é essa figura, né? Como ela conseguiu ficar por tanto tempo, por tantos mandatos, né? Ela foi eleita em 2005, depois ela foi eleita em 2009, depois ela foi eleita em 2013, depois foi eleita em 2017. Eleita no sentido de que o seu partido, a coalizão formada entre CDU e CSU, Democrata Cristão e Social Cristão, conseguiram a maioria dos votos da população para o parlamento e ela se estabilizou como essa líder europeia surpreendentemente estável e que marcou a vida não só da Alemanha como da União Europeia no último período. Como são 16 anos de Merkel à frente da Alemanha, eu escolhi alguns pontos que eu acho mais interessantes para interpretar e para enxergar qual foi a sua atuação, como ela foi se estabelecendo como essa líder que levou a Alemanha a se firmar, a se estabilizar como a principal economia europeia, a principal economia da zona do euro, obviamente às custas de imposições bastante duras às economias mais frágeis. Então eu escolhi alguns pontos e lá vamos nós. Um dos pontos é justamente quando chega 2008, a grande crise econômica global e que teve seu epicentro nos Estados Unidos, com o estouro da bolha imobiliária, como nós sabemos, e que teve um impacto fortíssimo na Alemanha. Nessa época, a chanceler Angela Merkel mostrou a sua face mais dura de imposição, de um regime de austeridade, de proteção da zona do euro, que levou praticamente ao estrangulamento de economias como a economia da Grécia, por exemplo, que ficou muito marcado como o principal enrosco, né, o principal problema a ser resolvido ali na zona do euro e com a famosa troika, né, com a FMI, com a União Europeia, o Banco Central Europeu, comandando ali reformas duríssimas e que penalizaram principalmente as economias periféricas, as economias mais frágeis
da a União Europeia. Paradoxalmente, muitos dizem que essa atuação dela também fez com que a Europa continuasse unida, impediu defecções, digamos assim, que depois, mais tarde, veio o Brexit, com saída do Reino Unido, mas para além do Reino Unido, nenhum outro país deixou a zona do euro, né? Bom, em 2011, um outro evento, esse é um evento mundial, lá no Japão, em Fukushima, com o vazamento da usina nuclear, em que a Angela Merkel dá um cavalo de pau na sua política para energia nuclear e convence internamente a CDU e muda a política da CDU ao ponto de que ano que vem, 2022, já não haverá mais funcionamento de nenhuma central nuclear na Alemanha, o que é um debate bastante polêmico ainda, mas que converge com uma pauta, principalmente uma pauta ambiental, uma pauta dos verdes, que tem crescido muito na Alemanha no último período e que demonstrou também essa capacidade da Merkel de se ajustar e ter sensibilidade com as demandas do país e alterar política, alterar internamente a política do seu partido para orientar a política do país. Um outro evento que marcou muito a gestão Merkel foi 2015, principalmente, em que inclusive ela chegou a ser a personalidade do ano pela Time, pela abertura das portas do país para refugiados, especialmente refugiados da guerra da Síria, refugiados do Iraque, refugiados também no norte da África, mas que mostra também uma capacidade dela de mostrar ou dar uma cara muito palatável para políticas que no fundo não são tão abrangentes, não são tão generosas como parece, porque logo que ela fez essa política de abertura, que realmente mais de 800 mil, chegam a dizer 1 milhão de pessoas entrando ali para a Alemanha, ela fez acordos nada bonitos ou publicáveis, né, com a Turquia e com a Líbia para contenção de refugiados. Essa é uma questão ainda muito sensível dentro da Alemanha, inclusive nesse período, 2015 a 2017, é o período em que grupos extremistas, grupos neonazistas ganham força internamente na Alemanha, em que a AfD também cresce e entra pela primeira vez no parlamento e como terceira força nas eleições de 2017, justamente por conta dessa política de abertura para refugiados, mas que posteriormente muitas organizações denunciam, houve fechamento de fronteiras e contenção com acordos espúrios, em muitos sentidos, com a Turquia e com outros países, com a própria Grécia, que também tinha esse interesse em conter a entrada de refugiados na União Europeia. Depois disso, nós temos uma Angela Merkel muito apaixonada, principalmente em 2019, lutando contra essas forças que acabaram emergindo, forças da extrema-direita, neonazista, inclusive com assassinatos de políticos que defendiam o abrigo e acolhimento de refugiados. E nós chegamos em 2020, do ano pandêmico, o ano da pandemia do novo coronavírus, em que a Angela também se saiu muito bem como chanceler, segurando muito, principalmente no começo da pandemia. Foi bem diferente o impacto que a pandemia teve na Alemanha e em outros países europeus, justamente por uma política acertada em que ela se sobressaiu, mas que também não se sustentou por muito tempo, porque a Alemanha é um país federativo com as regiões, as federações têm os entes federados têm muita força e ali começou também todo o embate contra o isolamento social, contra as medidas mais duras e que acabaram fragilizando ela. E nesse período, como chefe, líder da União Europeia, aí não só a líder de fato, mas de direito, ela foi eleita ali em julho de 2020, né? A presença pro tempore foi da Alemanha, ela conduziu um dos maiores acordos econômicos já feitos no mundo, né? E que foi esse acordo do pacote de salvação para os países da União Europeia, mas que demonstrou uma herança de um período anterior da Merkel na gestão da crise econômica de 2008, de uma divisão bastante profunda entre o norte
e o sul da Europa, né? Acusações do norte de que o sul não é responsável, não faz política de austeridade e fica sempre na dependência dos países do norte que teriam economias mais fortalecidas. Um outro marco também da gestão Merkel é a sua capacidade de dialogar com a China, a sua capacidade de dialogar principalmente com a Rússia, a construção do gasoduto Nord Stream 2, que agora parece que acaba de ser construído, passando pelo Mar Báltico, e que é um fator de estresse, principalmente com os Estados Unidos. A Angela Merkel também lidou com o Trump. Foi durante a sua gestão que Trump foi presidente dos Estados Unidos e que também, segundo vários analistas, teria projetado ainda mais a sua liderança, porque acabou que ela ficou frente a uma ameaça como Trump, ela acabou ficando uma líder bastante estável. Algumas características da Merkel são de demorar muito para tomar decisões, encampar agendas de outros partidos. Então, por exemplo, a agenda do salário mínimo, que era da SPD, essa agenda da questão nuclear, que era dos Verdes. Muito tardiamente no seu governo adotou uma agenda de cotas para mulheres, que também são propostas do Die-Linke, dos próprios Verdes. A própria agenda dos refugiados, ou seja, uma capacidade de absorver agendas que são de apelo popular, que tem popularidade, como suas ou como do seu governo, como do seu partido. Então essa é uma capacidade que ela demonstrou, uma capacidade de gerir crises também bastante forte. Agora, apesar de toda essa sua capacidade que foi firmando ela como essa líder da União Europeia, o partido dela é um partido conservador, é um partido liberal, e seus 16 anos de gestão deixaram bilionários duplamente mais bilionários, e a pobreza, as crianças pobres também, pelos índices e os números da Fundação Rosa Luxemburgo, duplicaram, né? Houve aprofundamento também da pobreza. Então, agora estamos em período eleitoral. Enquanto eu gravo esse programa, os alemães e as alemãs estão indo às urnas para votar. A probabilidade é de que não seja o candidato da CDU-CSU que vença as eleições, o Armin Laschet, mas o Olaf Scholz do SPD, do Partido Social Democrata, que é da coalizão hoje dirigida pela Merkel. Ele é ministro das Finanças, ele é vice-chanceler, mas que uma vez chanceler teria uma política própria, a depender também de como vão vir os verdes, de como vai vir também, como vão vir os liberais, como vai vir a esquerda do Die-Linke para a conformação desse novo governo alemão. Então, Angela Merkel, essa mulher fortíssima, essa mulher que tem uma capacidade muito particular de gerir crises, de trabalhar sobre um sistema, um regime inercial, de acomodar interesses, e que transformou a Alemanha nessa potência econômica, embora para isso tenha atuado fortemente em detrimento das economias mais frágeis e também tenha deixado mais frágeis vários aspectos da economia alemã no que diz respeito à melhoria de vida e qualidade de vida das pessoas mais pobres e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga e semana que vem estamos aqui novamente. Tchauzinho!